Jonas capítulo 1, versículo 3, começando a partir do versículo 3, que diz bem assim, assentado como os irmãos estão à vontade. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, e pagou, pois, a sua passagem. E desceu para dentro do navio, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu os lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemo-nos, sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo a Deus, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Amém? Amém. Amados, tema de hoje: Jonas, um provocador de tempestade. Você conhece uma pessoa tipo assim? Uma pessoa que gosta de provocar tempestade? Pastor, quando nós vimos a história de Jonas, quando nós encontramos Jonas nesse estudo, nós vimos que Jonas presumiu que sabia resolver os problemas de Deus melhor do que Deus. Muitas das vezes, nós achamos que conseguimos resolver os nossos problemas melhor do que Deus. Achamos que conseguimos resolver os problemas com mais facilidade do que Deus. E assim, por causa de seus preconceitos teológicos, nós vimos que ele recusou-se a ser um missionário além da fronteira. Pastor, e uma bênção para as outras pessoas. Presta atenção. Vejamos um pouco do perfil desse profeta. Nós já estamos falando do profeta já há 3 cultos. Agora vamos ver o perfil desse profeta. Um profeta que Deus pediu para ele fazer, e ele se recusou a fazer, ou fez da maneira que ele pensava que deveria ser feito. Mas quando Deus pede para nós fazer alguma coisa, não é da nossa maneira, é da maneira dele. Quando Deus coloca uma coisa na nossa mão para fazer, não é da nossa maneira, não é do nosso jeito, não é do nosso tipo, porque o nosso tipo, a nossa maneira, o nosso jeito, não é o jeito que Deus se agrada. Não é o jeito que Deus quer, é o jeito que nós queremos, é o jeito que fica fácil para nós. Quando eu vejo Jonas, o perfil dele, eu vejo Jonas um provocador de tempestade. Pastor, primeira coisa, na vida de Jonas, estamos no estudo das dispensações, aonde paramos aqui, na cidade de Nínive. Estamos falando de Jonas. Estamos correndo a Bíblia inteira. Já estamos aqui, nessa parte. E agora, Jonas, o que o livro de Jonas nos ensina? Pastor, primeiro, Jonas
ele tem uma teologia certa, mas uma prática errada. Jonas tinha uma teologia, o camarada era bom na teologia. O cara era bom na teologia. Entendeu? Agora, eu não vejo Jonas praticar essa teologia da forma certa. Eu não vejo Jonas colocar em prática essa teologia de uma forma certa. Olha no capítulo 1, versículo 9. O que que diz lá? Alguém pode ler bem alto para nós? Capítulo 1, versículo 9. E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Olha só, ele falou bem assim, ó. Ele falou para os marinheiros lá no mar: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Irmão, o que é temer ao Senhor? Alguém pode dizer para mim? Temer ao Senhor é? Temer ao Senhor é? Está abaixo do Senhor. Respeitar as leis. Respeitar as leis. Mas tem um versículo que diz: temer ao Senhor é o princípio? Temer ao Senhor é? Princípio da sabedoria. Quem teme a Deus é sábio. Quem não teme a Deus é louco. Pastor, mas olha só o profeta Jonas. Vamos lá, vamos aprender um pouquinho da Bíblia aqui nessa manhã. O profeta Jonas disse para os marinheiros, no capítulo 1, versículo 9: eu sou hebreu. Se nós for traduzir hoje, nos dias de hoje, tem muita pessoa que diz assim, ó: eu sou crente. Pastor, o que ele diz mais? Eu sou hebreu e temo ao Senhor. Se for traduzir para nós nos dias de hoje, a pessoa hoje diz bem assim: eu sou crente e temo ao Senhor. Peraí, mas as tuas práticas denunciam você ao contrário. Uma pessoa que teme ao Senhor não anda fora dos caminhos e da direção de Deus, correto? Quem teme ao Senhor anda na direção de Deus, dos caminhos do Senhor, na obediência ao Senhor. Pastor, mas vai custar algum... Meu Deus, pastor, eu vou ter que enfrentar a morte. Enfrenta, porque Ele estará contigo. Simples. Entendeu? É simples. É pegar a naife e desossar. É simples. Vai dar dor, eu sei. Esse é o preço do sacrifício. Quando eu vejo o profeta Jonas, ele diz que teme ao Senhor, mas desobedece o Deus que ele teme. Então não é... Irmão, quem teme a Deus não desobedece, correto? Quem teme a Deus obedece. Quando eu vejo o profeta Jonas, Jonas o desafia. Ele afirma que Deus é criador dos céus e da terra, mas teme fugir da sua presença. Irmãos, Jonas, ele era para ir para... Bem alto, ele era para ir para Nínive. E ele foi para Tarsis. Pastor, quem foi que pediu para Jonas ir a Nínive? Deus. E ele foi para... E ele diz que teme a Deus. E ele fala para os marinheiros ali que o Deus que ele teme é o Deus que criou os céus e a terra. Ah, irmão, o que Jonas está querendo fugir da presença desse Deus? O camarada entende a terra, sabe terra, o cara sabe tudo, e agora o cara quer fugir da presença de Deus. Não fecha. Quando eu vejo aqui, ó, ele tenta fugir da presença, ele diz que teme a Deus lá no capítulo 4, versículo 3, ali para frente. A teologia está em descompasso com a prática. O que adianta muitas das vezes nós saber a palavra e não viver ela da forma que nós sabemos? Nós saber a Bíblia de capa a capa, dizermos que somos cristãos, dizemos que somos crentes, mas a nossa prática causa escândalo para o pessoal lá de fora. Quem é que Jonas estava escandalizando? Quem é que Jonas estava atrapalhando? Estava dando prejuízo, porque nós vimos aqui, nós lemos, que os marinheiros começaram a jogar suas fazendas no mar. Para quê? Para aliviar o navio. Por culpa de quem? Por culpa de Jonas. Um crente desobediente dá prejuízo até para o ímpio. E dá mesmo. Pastor, vamos falar de Jonas. Ele é um ortodoxo, de cabeça e herege em conduta. Entendeu?
Pastor, ele crê numa coisa e pratica outra. Há um abismo entre a sua fé e a sua conduta. A vida de Jonas, estamos falando da vida de Jonas, tá? Estamos falando da vida de Jonas e vamos aprender com Jonas. Por isso que a história de Jonas está na Bíblia, para nós aprendermos hoje a não praticar os mesmos erros que ele praticou. Quando eu vejo Jonas, ele era um homem com credo ortodoxo e com uma ética mesquinha. Pastor, o camarada pregava amor, mas quando era para ele praticar o amor, ele, não, mas eu quero salvar Nínive. Não, Nínive não. Vamos só salvar judeu. Eu sou judeu, vamos salvar judeu aqui. Vamos só salvar aqui. Só panelinha aqui. Pastor, mas e o camarada que é lá fora? Não, é só aqui. Jonas tinha essa prática mesquinha, egoísta. Entendeu? Agora eu vejo que até onde se sabe, Jonas foi a única pessoa que reclamou da bondade de Deus. Jonas reclamou porque Deus era bom. Entendeu? Jonas reclamou. Ele reclamou da bondade de Deus. Deus estava querendo ser bom para Nínive, ele reclamou. Deus colocou uma baboreira atrás dele para dar sombra para ele. Beleza, daqui a pouco Deus matou a baboreira, reclamou. Deus salvou ele da morte lá no mar. Reclamou. Botou ele dentro do ventre de peixe. Reclamou. Né? Pastor, quando eu vejo agora Jonas, mais uma característica no perfil de Jonas, Jonas faz a obra de Deus, mas com a motivação errada. Ô irmão, vamos trazer para nós aqui, bem pertinho aqui de nós. Qual é a motivação? Qual é a tua motivação para fazer a obra de Deus? O que te faz fazer a obra de Deus? Nós temos visto hoje, meus irmãos, muitos fazendo a obra de Deus para se engrandecer pessoalmente. Entendeu? Para se engrandecer pessoalmente. Eu fico preocupado se um dia der um colapso, irmã Cíntia, na internet, aonde muitas pessoas não conseguirão mais aparecer na internet. E aí, pastor? Vai ter muitos homens, mulheres, líderes, cantores, cantoras, pregadoras, missionários, que vai encerrar suas carreiras por ali. Por quê? Porque eles precisam de olé, eles precisam de ego. Se não tiver o ego ali lambuzando eles não conseguem sobreviver. Entendeu? Quando Jesus chegou para os discípulos e os discípulos falaram assim, olha só, tá tudo beleza, tá tudo maravilha. Jesus falou bem assim, olha, eu vi Satanás do céu, cair do céu como um relâmpago. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. O que Jesus estava querendo passar para os discípulos? Cuidado com o eu que está no teu coração. Cuidado com o orgulho. Cuidado, porque muitas das vezes, assim como Satanás caiu, tem muitas pessoas caídas hoje, por causa que se acharam tal. Quando eu vejo Jonas, é como o irmão mais velho do filho pródigo. O que aconteceu com o filho pródigo? O filho pródigo, ele queria entrar, ele entrou porque o pai voltou para dentro, o pai deu veste, o pai deu anel, o pai deu sandália, mas o irmão mais velho chegou atrasado. Como sempre, o irmão mais velho chega atrasado e pera, o que está acontecendo em casa? Hein? O que está acontecendo em casa? Tem festa hoje? Hoje é festa? É, irmão. Quanto tempo você faz você não veio no culto? Pois é, você não está acompanhando? Hoje é festa. Deus salvou mais um. Nossa, a igreja está cheia. Pois é, irmão. Quanto tempo faz que você não vem à casa do Senhor? E é festa. E você não sabe? O irmão mais velho é aquele camarada que chega lá e fica querendo pedir, mas por que está assim? Mas por que ele está? Mas por que aquela lá? Assim seria Jonas. Jonas perguntando para Deus, Deus, por que Nínive? Por que os ninivitas? Por que aqueles pecadores, aqueles sanguinários que matam gente, colocam as caveiras na frente da cidade para intimidar os seus inimigos? Por que eles? Quando eu vejo Jonas, olha aqui, ó, a palavra de Deus falando que Jonas é como o irmão mais velho do filho pródigo,
obedece por obrigação e não por prazer. O irmão mais velho, ele obedeceu o pai por obrigação, mas ele não queria que o pai tivesse recebido o filho pródigo dentro de casa. Não. Ele questionou o pai. Por que que o pai botou o irmão mais novo, aquele que estava morto, ele viveu, aquele que estava lá com os porcos, lá, agora voltou, se arrependeu, pediu perdão para o pai botou para dentro de casa, e o irmão mais velho fez um beijo desse tamanho, irmã Daniela. Estamos falando que Jonas fazia a obra de Deus com motivação errada. Qual é a motivação sua? Qual é a tua motivação? Qual é o teu interesse? Quando eu vejo Jonas, a sua obediência é compulsória e não voluntária. Pastor, você faz a obra de Deus voluntariamente. Faço voluntariamente. Você faz para quem? Eu faço para Deus. Então é para Deus. É para Deus. Entendeu? Quando eu faço para Deus, é para Deus, irmão. Olha só. Eu nem vou entrar no detalhe, mas Eli estava com problema na sua casa. E Ana não deixou de levar o Samuel para a igreja. Por quê? Porque Ana estava apresentando o seu filho não para o sacerdote, mas para Deus, assim como o casal fez aqui agora. Para lá. Quando eu vejo, ele prega, mas sem amor, ele espera não salvação, mas condenação. Irmão, você já viu uma pessoa sair pregando amor, esperando que a pessoa seja condenada? Hã? Você já viu? Jonas saiu pregando amor, né? Oh, arrepende-te, porque dentro de 40 dias Nínive será destruída. Mas aqui na cabeça dele, eu quero que seja destruída mesmo. Entendeu? Sabe quando você sai pregar dizendo bem assim, ó, Deus vai te libertar desse negócio aí, Deus vai te libertar. E tomara que não. Já pensou esse camarada dentro da igreja com nós? Misericórdia, Jesus querido, não suporta esse cara. Não, Deus, trata ele lá mesmo. Assim era Jonas, profeta hebreu que diz que era temente ao Senhor. Misericórdia. Ainda falando, Jonas tem piedade de uma planta que ele não cultivou. Quem foi que plantou essa planta? Foi Deus. Está lá no capítulo 4, versículo 11. Quem foi que deu crescimento àquela planta? Foi Deus. Quem foi que mandou o bichinho lá morder a planta, matar a planta? Foi Deus. E Jonas tem misericórdia da planta quando ela morreu. Ah, Deus, por que tu faz isso? Tu não tem misericórdia dessa planta? Para que matar essa planta? É que nem os discípulos naquele dia que estavam vindo, talvez, de uma cidade com Jesus, e passa lá na frente de uma figueira. Jesus olha para a figueira. Figueira bonita. Vai procurar fruto, não tem fruto, amaldiçoado. E continua. Na volta veio os discípulos de novo, passaram reto, beleza, só que os discípulos olharam. Escuta, aquela lá não é a figueira que nós passamos aqui na ida? É. Você viu como é que estava? Nós ainda tirando, se fosse nos dias de hoje, né? Nós ainda fomos lá tirar uma selfie debaixo da figueira, bonita, né? É. Mas Jesus não olha para a aparência. Jesus procura frutos. Aleluia. Ei, cuidado com a tua aparência. Jesus não está preocupado com a tua aparência, embora a tua aparência possa escandalizar, influenciar, sei lá o que. Mas Jesus procura frutos na tua vida. E o interessante é que quando os discípulos passaram de volta na viagem, olharam a figueira, mas a figueira está seca. Não acredito. Mestre, eu não acredito que você amaldiçoou essa figueira tão bonita. Está ocupando espaço na terra. Está ocupando espaço na terra. Não está dando nenhuma utilidade aqui na terra essa figueira sem fruto. Está enganando o povo, até eu. Entendeu? Embora Jesus sabia que aquela figueira não tinha fruto, mas Jesus queria mostrar para os discípulos que aquela figueira enganava. Por quê, pastor? Porque a figueira é a única árvore que ela dá o fruto antes das folhas. Então, quando deu as folhas, os frutos estão dentro dela, das folhas.
Os frutos estão camuflados dentro das flores. Aí então Jesus olhou a figueira, viu que a figueira estava toda cheia de folha. Tem fruto lá dentro. Chegou lá, não, só tinha folha. Sabe aquele cristão que só tem aparência de cristão? E Jesus, quando vai procurar alguma coisa, não tem nada. Só tem folha. Né? Só folha, meu irmão. Não tem fruto. Pastor, o que diz no capítulo 4, versículo 11? O que não sabe discernir entre a mão direita e da esquerda. Jonas teve piedade de uma planta que ele não cultivou e não tinha piedade. De quantos mil? 120 mil, que ainda não sabia discernir a mão direita da esquerda. Com certeza eram crianças. Crianças que precisavam ser ensinadas. Crianças que ainda não conheciam Deus. Crianças que ainda estavam ali, estavam crescendo no meio do pecado, estavam sendo influenciados pelo pecado, e Jonas precisava ir lá naquela cidade pregar a verdade, para que esses 120 mil não fossem influenciados pelo pecado. Onde eu vejo algo interessante, Jonas quer mudar a mente de Deus. Já vimos pessoas mudar a sentença de Deus. Eu vejo Moisés, quando Deus decreta assim, fala bem assim, Moisés, eu vou matar esse povo todo aí, e eu vou levantar uma nova geração da tua casa. Moisés sobe o monte e diz bem assim, Deus, não faz isso, Deus. O que vão falar? Não, Deus, se o Senhor fazer isso, pode riscar o meu nome do livro da vida. Moisés se colocou diante do povo para salvar o povo. Moisés, ele correu o risco de perder a sua salvação para salvar o povo. Moisés representa um tipo de Cristo lá na frente. Hoje é culto de Santa Ceia. Jesus era sem pecado, correto. Mas Jesus se tornou pecador no dia que ele tomou a nossa cruz e morreu por nós. Tomou o nosso pecado e morreu por nós. Jesus foi rejeitado na cruz pelo próprio Pai. Quando Jesus grita bem assim, Pai, por que me desamparaste? Imagina Jesus e Deus tinham uma comunhão de pai e filho. Agora chega naquele dia, chega naquela hora, o pai pega e vira as costas. Por quê? Para se cumprir aquele versículo, irmão Rogério. Porque todos pecaram e... Mais alto. Porque todos pecaram e... destituídos estão da glória de Deus. Então uma pessoa em pecado está fora da presença de Deus. Por isso que Jesus ficou fora da presença de Deus. Quando ele tomou a minha e a tua cruz, ele se tornou maldito. A Bíblia diz que ele se tornou maldito morrendo em morte de cruz. Quando eu vejo o perfil de Jonas, eu vejo mais alguma coisa, meus amados. Jonas quer receber bênção, mas não quer ser bênção. Irmão, quantas vezes você só quer receber? Você só quer receber bênção. Só quer receber bênção. Tá que nem aqueles 12 discípulos que caminhavam com Jesus, e ainda tinha coragem. Eu não sei se eu falei aqui, eu falei lá em Roqueto, mas tinha coragem de, vamos para o culto, culto com Jesus, já leva um cesto. Já leva um cesto aí. Por quê? Porque depois do culto, ele dá pão, ele multiplica pão. Aí a gente traz pão para a semana inteira para casa. Tem tapué a semana inteira para nós levar para o frigorífico, se fosse nos dias de hoje. Né? Mas um dia Jesus inverteu a situação. Um dia Jesus parou de dar e começou a pedir. Ei, tem pão aí? Tem pão aí? Por quê? Porque tem quase 5 mil pessoas aqui que precisam se alimentar. Tem pão aí? Trouxe pão? Trouxe alguma coisa? Trouxe alguma coisa? Trouxe alguma coisa? Para de ficar só querendo. Você precisa também compartilhar o pão. Trouxe alguma coisa? Porque você só sabe vir à casa do Senhor, só sabe seguir a Jesus com o cesto vazio. Você não traz nada para Ele multiplicar, para dividir com os outros. Os discípulos estavam tudo com os cestos vazios ali, diante do mestre. E o mestre pediu aí, tem alguma coisa para nós multiplicar e para alimentar esse povo? Os discípulos, não, era para trazer, eu nem sabia que era para trazer. Era para trazer, não vai, você não falou nada, não. Aí faz que não era nada. Era para trazer, tinha que trazer pão.
Tinha que trazer pão. Nossa, nós estamos andando com Jesus, Ele sempre trata nós. Pois é, mas Jesus está ensinando você, para você aprender a tratar também. Nós só queremos comer, né? Comer é bom. Tratar nós não queremos, né? Só queremos comer. Jesus falou assim, ó, tem pão aí? Não, só tem cesto vazio. Tem pão aí? Só tem cesto vazio. Tem pão aí? Só tem cesto vazio. Pois é, tem alguém aqui nessa multidão, Jesus já berrou, olha, tem alguém aqui nessa multidão que trouxe alguma coisa para alimentar essa multidão? Se levantou, irmã Michele, um jovem. Eu trouxe, pastor, eu trouxe uma tapoezinha, a mãe me ajudou a preparar. Eu sempre trago, porque vai que a gente passa a noite fora, né? Eu sempre trago. Uma tapoezinha daquela, tipo que a irmã Moelto, a irmã Miriane sempre faz com o pastor ali nas quinta-feiras, que é difícil ver ele de volta ali. Ou talvez um cafezinho daquele que a irmã Rosângela faz ali quando a gente chega. É bênção. Eu trouxe, pastor, tá aqui, tá? Beleza, aqui. E aí? Jesus passa na frente dos 12 discípulos, obreiros de Jesus. 3 anos trabalhando com Jesus e ainda não se tocaram que eles tinham que fazer alguma coisa, irmã. Jesus passa, irmã Priscila, com aquela tapoezinha, eu estou trazendo para os dias de hoje, tapoezinha, na frente de Jesus, olha aqui, ó. Sempre tem quem está preparado. Sempre tem quem vem à casa do Senhor. Sempre tem. Entendeu? Vem cá, reúne aqui os 12 discípulos. Jesus separa ali os pão, corta o pão, coloca cada cesto um pedaço de pão. Pensa no cesto que os camaradas trouxeram. O cara era exagerado quando pedia a bênção para o Senhor. Eles iam com o cesto mesmo. Entendeu? Se fosse nos dias de hoje, iam trazer uma caretinha, talvez. Né? Vamos lá. Jesus coloca um pedacinho de pão cada cesto. E agora? Agora divide o povo aí. Dividiu. Agora vocês, que não trouxeram nada, vão usar o pão de quem trouxe para distribuir. Agora, meu Deus do céu, pensa nos discípulos agora. Saiu com aquele pedacinho de pão dentro, né? Cestão grandão, né? O cesto do querer e o pão do dar. Entendeu? O pão do dar. Agora pensa só um pouquinho. Vamos entregar o pão? Vamos. Meu, mas só tem um pedacinho aqui, presbítero Mofado. Só tem um pedacinho aqui, meu. Eu vou fechar os olhos e vou botar minha fé em ação, Bruna, porque o negócio aqui é tremendo. Vamos lá. Pega aí, vai pegando o pão. Pega aí, pega aí. Jesus mandou entregar pão. Quem sabe os discípulos saíram entregar pão e pensando assim, eu nem vou olhar. Porque as pessoas, eu vou chegar na primeira pessoa. Irmã Juliana, eu vou chegar na primeira pessoa e vou entregar o pão e a pessoa já vai me perguntar, mas aqui não tem nada, mas aqui não tem nada, mas não tem nada aqui, mas eu nem vou ver. Jesus mandou fazer, eu vou fazer. Fui, opa, primeira fileira passei. Olho para trás, todo mundo com um baita num pedaço de pão mastigando. Essa. Segunda fileira, terceira fileira, quarta fileira, 5.000 pessoas chegaram diante de Jesus depois com os cestos. Mestre, aqui está. Mestre, o cesto está cheio. Quando eu saí daqui tinha só um pedaço. Agora eu voltei e o cesto está cheio. Entendeu? Pastor, quando eu vejo Jonas receber a bênção, mas não queria ser bênção. Jonas queria receber, mas não queria ser. Agora eu vejo que Jonas é um provocador de tempestade. Agora nós vamos entrar no tema. Em vez de ser bênção para as pessoas, ele causa problemas para as pessoas. Capítulo 1, versículo 3 a 5. O que diz lá? Lê bem alto para nós. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento,
e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. Olha só, Jonas é um profeta nacionalista. Ele mesmo falou, sou hebreu. Entendeu? Muito cristão hoje que é religioso, eu sou crente. Né? A misericórdia, sai de perto. Jonas é um profeta nacionalista, que procura reduzir Deus a uma divindade tribal. Pensa que Deus só é Deus dos hebreus. Tem pessoa que pensa que Deus é um Deus de uma divindade tribal. Pastor, Deus é Deus de todo mundo. O próprio João 13,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Peraí, Deus amou quem? O mundo. Deus não amou só, né, os brasileiros, só os australianos. Ah não, Deus amou os indianos também, né? Deus amou lá os uruguaianos, Deus amou os coreanos do norte também, viu? Deus amou o mundo. E Jonas pensou que o Deus dele era Deus só da tribo dele, só dos hebreus. Olha só, Jonas é exclusivista. O que mais? Ele quer a bênção apenas para si, juízo divino para os outros. Tem pessoa que só quer bênção para si. Quando é juízo, não é para mim não, né? A mensagem é dura, porque ela fala a verdade. Pastor, mas essa palavra não falou comigo hoje. Ela fala, ó, ainda tem coragem de dizer, Deus fala contigo, né, irmão? Deus é bênção, né? Deus fala contigo. E na realidade Deus falou com ele mesmo, mas ele não quer aceitar. Ela não quer aceitar. Do Jonas, é o espírito de Jonas, entendeu? Que quando a palavra cutuca, Deus falou contigo, meu irmão. Deus falou contigo, minha irmã. Ainda bem falar assim, eu senti que essa mensagem foi direto para ti. Né? Misericórdia, né, irmão? E às vezes a gente tem que rir, porque dá vontade de chorar. Pastor Jonas, olha o que o escritor diz. Que o homem que deveria ser uma bênção para o mundo estava se tornando uma maldição por causa da insensibilidade. Jonas não tinha sensibilidade. Ele não sentia pena, ele não sentia dó, ele não sentia compaixão daquele povo escravizado que eram os ninivitas. Os ninivitas, eu vou chegar mais para frente no estudo do livro de Jonas, mas só para você entender quem eram os ninivitas, quando eles invadiam uma cidade, Israel foi muitas das vezes invadida pelos ninivitas. Tanto é que nós temos a história de Naamã. Naamã era quem? Chefe do exército do rei da Síria. Nínive é capital da Síria. Então nós vimos alguma base, algum contexto de quem eram os ninivitas. Os ninivitas, quando invadiam, que chegavam numa casa de uma grávida, eles pegavam, rachavam a mulher no meio, rasgavam a mulher no meio e matavam a criança diante da família. Esses eram os ninivitas. Os inimigos que iam querer invadir a cidade de Nínive, eles matavam e pilhavam as caveiras tudo na frente da cidade. Entendeu? Até hoje, se você for lá ver, tem as ruínas, tem ali onde é que era o santuário deles. Eles eram temidos pelo mundo por causa da crueldade que eles tinham. Agora imagina, cai um profeta hebreu lá no meio dos ninivitas, pregando condenação para os ninivitas. E se essa mensagem não fosse de Deus, o camarada seria mais uma caveira na coleção. Jonas pensou isso. Mas peraí, irmão, se Deus manda você fazer, pode vir o inferno aqui tentar dizer assim, não vai continuar esse trabalho. Ei, foi Deus que abriu, vai continuar. Foi Deus que trouxe, vai ficar. Fechou as portas, Deus abriu outra, mais com as coisas de Deus, ninguém atrapalha. Esse é o Deus que eu sirvo. Entendeu? Esse é o Deus que eu sirvo. Pastor, olha aqui, olha só, o evangelho tem sido adulterado por muitos pregadores e escritores. Nós vemos, estamos estudando isso.
As pessoas correm atrás de Deus em vez de buscarem o abençoador. Onde as pessoas vão para a igreja, você pode ver que tem muitos templos cheios de pessoas sendo enganadas por vassoura, sendo enganada por pazinha de pedreiro, sendo enganada com garrafinha de água, sendo enganada com fogueira santa de Israel, que lá em Israel não pode nem acender um fósforo, quando vai fazer uma fogueira. Ainda vai de brasileiro, que é americano. Eles são aqui, ó, com brasileiro. Brasileiro não, com americano. Entendeu? Quer ver os muçulmanos? Deixa os muçulmanos ver um americano para você ver. Aqui eles não fazem nada com você. Mas vai no país dele para você ver. Aí os líderes religiosos, entendeu? Que só sabem viver em grandes luxos, aí eles enganam o povo dizendo: ei, irmãos, nós estamos indo lá para fazer isso. Irmão, não fazem nada. Eu estive lá e eu vi que não fazem. Não fazem. Entendeu? A diferença é que quem prega a verdade, vive a verdade, sofre pela verdade. Quem prega mentira, sabe o que aconteceu com quem quer pregar mentira? Satanás dá o mundo, dá o reino, Satanás dá tudo. Tentou dar para Jesus, está lá em Mateus 4. Tudo isso te darei se prostrares e me adorar. Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Entendeu? Não tentarás. Olha aqui, pastor. O evangelho que alguns buscam é outro evangelho, centralizado no homem e não em Deus. Eu acabei de falar agora. Eu gosto de pregar a Bíblia. Eu ensino os obreiros a pregar a Bíblia. Eu ensino os obreiros, os irmãos, a viver Bíblia. Eu ensino a forma de conduta. Eu ensino o comportamento. Tudo mediante a Bíblia. A base nossa vida é a Bíblia. Entendeu? O povo que vai para o céu é o povo que conhece a palavra de Deus e vive a palavra de Deus. Bíblia. Só isso. Agora, quando eu vejo, olha aqui, muitos mascates da fé falam hoje na bênção de Abraão, que é a unção para ficar rico. Mas antes de receber a bênção, Abraão deveria ser bênção. Abre a Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Eu não vou ter muito tempo, mas eu deveria ter aqui pelo menos esse culto deveria ir pelo menos até umas 5 horas da tarde. Entendeu? Poderia, né? Amém. Olha só, o que diz em Gênesis capítulo 1, capítulo 12, versículo 1 a 3? Bem alto. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só que interessante, Deus fala para Abraão primeiro. Ora, Deus fala a Abraão: sai, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. O que Deus está falando para Abraão ali? Abraão, sai da tua terra. Por quê? A terra que Abraão estava vivendo era uma terra idólatra. Pastor, não temos como sair dessa terra. Sei, concordo com você. Mas nós conseguimos sair dos costumes dessa terra, do pecado que está nessa terra. Abraão saiu da terra. Abraão saiu do meio da parentela. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes são os parentes que não te deixam servir ao Senhor. É os parentes que te contaminam. É os parentes que te levam para a perdição. É os parentes que não se conformam quando você diz assim: ó, agora você vê ao Senhor e pronto. Aí as pessoas dizem assim, né? Vem o vô, a avó, a mãe, o pai, o tio, a tia, o vô, a prima. Você vai deixar a nossa religião, você vai deixar os costumes da família que já tem centenas e centenas de anos de tradição, você vai deixar a deles, você vai, não me considere mais como mãe, como pai. É assim a pressão psicológica, entendeu? Não me considere mais como da família. Não se você fazer isso, se você se tornar um crente, se você ser um cristão, se você servir ao Senhor, deixar de servir a idolatria, você está abandonando a casa. Não, irmão, eu estou adquirindo a casa.
Não estou abandonando a casa. Eu estou voltando para casa. Entendeu? A própria Bíblia diz, a palavra de Deus diz, aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim, não é digno do céu. Não é para você abandonar pai e mãe. É para você botar Deus em primeiro lugar. E a Bíblia diz, importa agradar a Deus do que a homens. Quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra. Por quê? Porque essa terra aí é contaminada. Você mora no Ur dos Caldeus, você mora aí na Babilônia. Deus falou, sai da tua parentela. Por quê? Porque a parentela que tu está vivendo também é uma parentela contaminada. Idólatra, sai daí do meio. Para você deixar de ser influenciado, você precisa sair do meio. Os más companhias também te influenciam muitas das vezes. Pastor, eu tenho tanto desejo de sair, de me libertar, de parar, de querer, de ser, de crescer, de ter. Pois é, então sai do meio dessas companhias que só te convidam para te botar para baixo. Quando eu vejo a palavra de Deus falando aqui de Abraão, eu vejo Deus falar primeiro, sai, e Jonas saiu. Aí nós vemos o versículo 2 e 3, e abençoarei quem te abençoar, tu serás uma bênção, e a tua geração, meu Deus, quanta bênção para a vida de Abraão, e quanta coisa ele precisou fazer para Deus, só uma, obedecer, né? Só precisou fazer uma para Deus, e olha quanta coisa Deus fez para Abraão. Quando eu vejo aqui, ó, Jonas prefere, meus irmãos, olha mais uma qualidade do profeta Jonas, ele prefere morrer do que se arrepender. Jonas não tem medo da morte, ele tem medo de Deus salvar os seus inimigos da morte. Quando eu vejo Jonas lá no navio, Jonas está pronto para morrer, mas não disposto a se arrepender. Jonas lá no navio, olha só, ele prefere ser jogado no mar. Ele prefere ser humilhado diante de Deus e tomar o caminho da desobediência. A tempestade, Deus mandou a tempestade atrás do barco. O barco estava prestes a virar. Descobriram que o errado ali era Jonas. Jonas, quando foi interrogado, Jonas falou, olha, eu sou hebreu, o meu Deus é o Deus que fez o mar, o meu Deus é o Deus que fez a terra, ó, é eu que estou errado, me joga no mar. Me joga no mar que vai acabar com tudo isso aqui. Me joga no mar que vai, essa tempestade vai parar. Me joga no mar. Jonas prefere. Jonas não sabia que Deus ia mandar um peixe. Senão ele teria se jogado. Jonas não sabia. Jonas sabia que quem mandou a tempestade era Deus. Aleluia, glórias a Deus. Me joga no mar. Entendeu? Sabe que muitas tempestades que vêm na nossa vida, na nossa família, você sabe muito bem que foi você que provocou. Muita situação, você sabe muito bem que foi você que provocou. Pastor, e agora? Agora eu não quero me arrepender. Eu prefiro me jogar no mar do que me arrepender. Seria muito fácil. Era só Jonas pegar, oh Deus, me perdoe, estou voltando agora. Estou voltando lá para... Vou para mim. Não. Jonas nem entrou nesse assunto. Jonas pegou, ó, me joga no mar, viu, tripulantes? Me joga no mar. O problema é que sou eu, me joga no mar. Tem pessoas que sabem que o problema é essa pessoa, mas não quer se arrepender. Preferem continuar. Me joga no mar. Eu não tem problema se eu morrer, não tem problema. Ah, Deus que levante outro. Deus levante outro. Deus levante outro. Deus que levante outro. O problema é de Deus. Eu vou me jogar no mar. Me joga no mar aqui. Mas, gente, você tem promessa. Você tem que pregar para Nínive. Tem uma cidade que precisa ser salva pela tua vida. Não, me joga no mar. Me joga no mar. Quantas vezes você parou para pensar e dizer assim, vou me jogar no mar. Vou me jogar no mar. Aí você não para pensar as promessas que Deus colocou na tua vida. Não, eu quero jogar no mar. Pastor, olha só. Jonas não mudou sua conduta nem depois de passar pela dolorosa experiência de ser engolido por um peixe. Coitado, Deus lá vai e coloca um peixe na vida. Lá vai o peixe vai, já não chega os marinheiros sofrer lá em cima na água, com o navio, perderam um monte de mercadoria, porque pensavam que o barco ia virar. Então, para não virar, começaram a jogar as cargas para o mar. Agora, imagina agora, Jonas é jogado na água, Deus manda um peixe, Deus designa um peixe para uma tarefa tão árdua, irmã Michele. Engolir
um desobediente. Hã? Você já engoliu um mosquito? Já engoliu um mosquito? Quantos já engoliram um mosquito? Não vou falar mosca, porque senão pode levantar mais mão. Quantos engoliram um mosquito já? Tá viajando de moto, tá andando, e o bicho não volta. Entendeu? Aquela tristeza não volta. Não volta. Assim foi Jonas. Imagina só na minha cabecinha, entendeu? Vou fazer uma analogia agora, não está na Bíblia, vou fazer uma analogia, irmão Vaguinho. Tá? Imagina um peixe viajando pela água, blá, blá. Daqui a pouco, numa berga, entra um cisco na boca do peixe. Porque o homem, para aquele grande peixe, é um cisco. E ele não consegue arrotar mais fora, porque Deus não permite. Lá está o Jonas dentro das entranhas do peixe. E o peixe querendo... Se fosse homem, né? Já botava a mão na goela e tentava sair. Não sai. Foi Deus que permitiu. Mas, gente, por que eu? Quem sabe o peixe talvez pedia assim, Deus, por que eu? Né? Por que não trancou ele numa pedra debaixo da água? Por que tem que ser dentro da minha barriga? Agora eu vou ficar quantos dias com esse incômodo aqui? Isso não vai desmanchar. Esse infeliz que está aqui no meu ventre, aqui na minha barriga, não vai desmanchar. 3 dias. O Jonas lá dentro. Né? E eu imagino, irmã Daniela, primeiro dia, Jonas bravo, né? E chutava tudo que tinha dentro do ventre do peixe. Bravo. Né? E o peixe? Ai, porque o Jonas estava dentro da barriga do peixe. Pastor, aconteceu tudo isso? Não sei, mas eu estou imaginando se eu estivesse no lugar de Jonas. Vamos lá, olha aqui. Por que Jonas fugiu? Porque ele ainda continua emburrado depois de terminar a missão de Nínive. Olha só, ele fugiu, tudo foi jogado na água, o peixe pegou, ele se arrependeu dentro do peixe, e aí o peixe jogou ele lá numa praia, ele caminhou agora até Nínive, pregou a Nínive, saiu de Nínive, subiu o morro, sentou no paranque, ficou olhando para a cidade. E eu já falei num culto aqui, passou-se 3 dias, 4 dias, a cidade não foi destruída, e ele fica bravo. Fica indignado, porque era para destruir, não era para a cidade se arrepender. Estamos falando de um profeta hebreu, viu? Conhecedor da lei. Homem de Deus. Mas não tem misericórdia. Pastor, olha aqui. Quando o escritor escreve, nós vemos 5 listas, 5 respostas para a pergunta de por que Jonas fugiu. O primeiro foi o arrependimento e a consequência da sobrevivência de Nínive. Poderia ser mais tarde a derrota do próprio povo de Israel. Sabe por que Jonas não queria que Nínive se arrependesse? Jonas queria que Nínive morresse, porque Nínive era uma ameaça ao povo de Israel. Se Nínive ficasse bem, Israel ia ser invadida de novo. Isso passava na cabeça de Jonas. De tantas invasões que Nínive e a Síria fez em Israel, pensou, se eu orar para que isso ali seja abençoado, isso vai voltar contra mim, meu povo. Então Jonas não queria que Nínive se arrependesse. O que mais, pastor? Segundo foi que Jonas temia a conversão dos gentios. Por quê? Por detrimento ao privilégio a Israel. Jonas pensava que Deus era só de Israel. Terceiro foi o fanatismo religioso. Olha só, Jonas não deixou de se alegrar no fato de Deus revelar sua graça a um povo pagão. Jonas não se alegrou quando diz assim, eu vou salvar aquele povo pagão. É que nem nós, né? Muitas das vezes, Deus salva uma pessoa que até hoje foi sempre inimiga nossa. Tipo assim, nós estamos estudando lá em Biluí, lá em Roquempo, Deus salva o apóstolo Paulo. Nossa, Deus salvou o apóstolo Paulo, rapaz. Quantas famílias na igreja perderam seus filhos obreiros que o apóstolo Paulo matou? E agora Deus traz esse camarada para dentro da igreja e transforma ele num obreiro. Transforma ele num pregador, num pastor. E eu tenho que engolir isso. Não, eu não quero a salvação desse cara. Está entendendo a situação de Jonas?
diante de Deus. Quando eu vejo Jonas no quarto lugar, ele sabia. Jonas sabia. Sabia o que, pastor? Mediante profecias anteriores. Alguém abre em Oséias capítulo 9, versículo 3. Mediante profecias anteriores, Jonas sabia que Nínive ia ser salvo. Ele sabia disso. Que a Síria deveria ser o açoite disciplinar de Deus contra Israel. Deus já tinha falado através do profeta Oséias que a Síria ia ser um açoite para Israel. A Síria ia machucar Israel, ia fazer Israel sofrer. Por quê? Porque Israel deixou de servir o Deus verdadeiro. Deus profetizou, Deus falou através do profeta Oséias que a Síria ia lá fazer Israel sofrer. O que diz lá? Oséias capítulo 9, versículo 3. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito. Olha só. Na terra do Senhor não permanecerão. Está falando para quê? Para o povo de Deus. Não vão permanecer na terra de vocês. Vocês vão sair escravos. O que mais? Mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerão comida imunda. Olha aqui, ó. Na Assíria vocês comerão comida imunda. Então, tipo assim, vocês vão ser escravizados pela Síria. Jonas sabia dessa profecia. Por isso que Jonas não queria a salvação da Síria. Entendeu? Ainda falando, pastor, Jonas demonstra contradição mais do que contrição. Contradição. Mais do que contrição. Ainda falando, pastor, Jonas, o que o livro de Jonas ensina sobre os pagãos? Sobre os pagãos, sobre os tripulantes do navio. O que Jonas ensina? Sobre os tripulantes do navio. O que Jonas ensina? Entendeu? Presta atenção aqui, ó. Primeiro, os pagãos oram com mais fervor dos seus deuses do que o profeta Jonas ao seu Deus. Os pagãos oram com mais fervor aos seus deuses do que o Jonas ao seu Deus. Os pagãos tinham mais fé, mais reverência do que o próprio Jonas ao seu Deus. Os marinheiros, quando foram assolados pela tempestade, oraram intensamente. Jonas estava onde? Jonas estava lá no porão do navio. Estava onde, irmã Priscila? Dormindo. Ixi, eu pensava que só estava no porão, mas estava dormindo. Dormindo numa tempestade. Tem gente que dorme na tempestade. Jonas dormindo no porão do navio, enquanto os marinheiros lá em cima, pagão, idólatras, lá rezando aos seus deuses, para tirar essa tempestade, nada, até que uma hora o chefe, o capitão do navio, falou, vamos contar a tripulação aí para ver se já perdemos algum pelo mar. Começou, nós temos uma lista aqui, beleza. Fulano de tal, presente. Ciclano, presente. Beltrano, presente. Triclano, presente. Quadritrano, presente. Jonas. Cadê o Jonas? Onde é que está o Jonas? Cadê o Jonas? Tem um nome aqui chamado Jonas. E ele entrou no navio. Aí está aqui, foi paga a passagem. O infeliz pagou a passagem. Vamos procurar Jonas. Vai lá, procura Jonas. Vai, procura. Até que achou lá no camarim dele, talvez. Não sei se aqueles navios tinham camarim. Mas estava lá Jonas ressonando. Dormindo enquanto o navio estava lá. Né? Quem já andou de barco, né, irmão Vaguinho? Sabe o que é tempestade. Nós temos experiência nisso. Entendeu? E aí, Jonas consegue dormir. Pastor, lá vai o camarada, acorda, Jonas diz, o que tu fazes aí dormente? Pode ler aí na Bíblia, está escrito isso. O que tu fazes aí dormente? Capítulo 1, versículo 8, diz bem assim, ó. Os camaradas do navio perguntam para Jonas, bem assim, ó. Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Essas perguntas doem na gente quando nós estamos dando mau testemunho lá no mundo. As pessoas lá do mundo falam bem assim, escuta, que ocupação é a tua? Aí você é obrigado a dizer, eu sou crente.
De onde tu vens? Qual é a tua terra? Eu sou hebreu. Minha terra é Jerusalém. O que tu está fazendo aqui? Opa. O que eu estou fazendo aqui? De que povo tu és? Eu sou hebreu. O que tu está fazendo aqui? Pois é, isso é uma longa história que eu não vou contar para vocês. Só sei dizer que é por causa de mim que está vindo essa tempestade. Me joga na água. Jonas não se abriu dizendo, eu sou profeta. Se Jonas falasse que ele era profeta. Aí ele fica quietinho, né? Louco. Sabe de onde saiu esse navio? Se você olhar no mapa atrás da Bíblia de vocês, vocês vão ver que Jope pertencia para a terra dos filisteus. Filisteus era outro povo sanguinário que não gostava dos judeus. E aí? Por que Jonas desceu até lá num porto? Hoje é a tal famosa faixa de Gaza, que todo mundo conhece, né? Por que Jonas desceu até lá? Porque Jonas pensava que Deus só falava no povo de Israel. Não falava em outra terra. Pastor, olha o que eu tenho aqui. Ainda falando, Jonas não respondeu qual era a sua ocupação. Ele não diz que é um profeta. Sua resposta foi ambígua. Jonas não assume como profeta, nem age como profeta. Jonas simplesmente diz bem assim: me joga na água. Me joga na água que isso vai passar. Os ninivitas, ao ouvirem a voz de Deus, se arrependeram e se humilharam desde o rei até as crianças. Jonas ouviu a voz de Deus e fugiu. Quantas pessoas hoje ouvem a voz de Deus e não se arrepende? Foge. Não se arrepende. Foge. Os ninivitas que nunca ouviram a voz de Deus, na primeira ouvida, pegaram e se arrependeram. E Jonas, pastor, Jonas, que era um profeta, ouvia a voz de Deus falando com ele, particularmente, diácono irmão Giovanni, fugia da presença de Deus. Pastor, ainda para nós ver aqui, os pagãos, eles temem a Deus e se convertem. Sabe como é que foi a conversão dos pagãos, irmã Michele? Imagina agora. Jonas teme a Deus e se rebela. Os pagãos do navio temem a Deus e se converte. Como é que foi a conversão deles? Olha só. O temor de Jonas é mais teológico e menos prático. Ele é ortodoxo. Agora eu vejo. Jonas fala bem assim: tudo que está acontecendo aqui é por causa de mim. Irmão Marcelo, diácono irmão Marcelo, essa tempestade que está acontecendo aqui é por causa de mim. Me jogue na água. Você vai ver que essa tempestade vai passar. Tem certeza? Tenho certeza. O meu Deus vai fazer essa tempestade passar. Foi o meu Deus que mandou essa tempestade aqui. Por causa de mim, estou desobedecendo. Mas o que tu fez? Não vou falar. Não vou falar. Sabe aquela pessoa que erra? E aí quando você vai querer tratar o cara, não vou falar. Não vou falar. Não vou falar. Mas eu estou magoado. Eu estou machucado. Eu estou prestes a sair da igreja, pastor, mas eu não vou falar quem é que me machucou. Mas irmão, nós queremos te ajudar. Não, pastor, porque está acontecendo assim. Mas quem? Não vou falar, pastor, não vou falar. Entendeu? Aí te maltratam umas 2 horas, fazendo praticamente você quase entrar debaixo do carpê da casa, tipo, para você tentar saber o que está acontecendo, para tentar administrar a situação e cortar o mal pela raiz, ver quem é que está fazendo. Não, eu não vou fazer. Mas está fazendo, estou fazendo. Jonas foi assim, teve essa atitude, irmão dele. Jonas não falou o que estava acontecendo, ele simplesmente disse: é por causa de mim que está tendo essa tempestade. Me jogue na água e vai parar tudo. Beleza. É assim, é? O teu Deus que mandou essa tempestade, assim, se nós jogar você na água, o teu Deus vai... O meu Deus... Bom, vamos ver então se é realmente, então o Deus dele é bom. Então vamos lá. 1, 2, 3... Como é que você quer que jogue? Joga. A água vai dar um jeito aí. Então, lá foi Jonas. Tipo, desobediente, não faz nem barulho. Já vai. Agora vem a conversão, irmão, dos marinheiros que estavam no barco.
Como é que eles viram o poder de Deus? Eles viram aquelas águas assim, ó. E depois que Jonas foi jogado na água, eles viram as águas assim. Entendeu? Quantos nós, essa aqui, irmão Maguinho? Que a água é uma paradinha? 10 nós, né? 0 nós. Aí, viu? Qualquer coisa pergunta para nós aí que nós sabemos tudo sobre marina aí. Pastor, parou a tempestade. Imagina aqueles marinheiros que estavam até agora perdendo tudo do seu barco, daqui a pouco jogou Jonas na água, a água parou, irmã Cíntia. Será que eles caíram no temor? Mano, será que eles caíram no temor? Eu creio que eles perguntaram, que nem os discípulos perguntaram aquele dia, que Jesus acalmou a tempestade. Quem é esse Deus que acalma a tempestade? Que o vento faz a parar, que as ondas faz se acalmar. E é esse Deus desse profeta que acabamos de jogar na água? Não, eu quero servir esse Deus. Eu quero, oh Deus, nós queremos ser teus seguidores. Converteu todo aquele mar, aquela tripulação do navio. E Jonas ainda lá no ventre de peixe. Pastor, Jonas é tão ruim, foi tão ruim, que mesmo na desobediência ele convertia o povo. Mesmo fazendo as coisas contra a vontade de Deus, ele ganhava almas. Por quê? Porque você tem promessa. Não tem como fugir. Não tem. Se Deus falou, tu vai ganhar almas para mim. O apóstolo Paulo falou bem assim, lá no livro dele. É imposta essa obrigação. Eu sou obrigado a fazer. E ai de mim se eu não anunciar. O que vai acontecer? Eu vou passar por tempestade. Eu vou passar por ventre de peixe. Eu vou passar por doença. As portas vão se fechar. Eu vou sofrer e eu vou ser obrigado a fazer. Entendeu? Pastor, olha aqui. Os pagãos temem a Deus. E eu vejo a última para nós ir para o ato da ceia. Nós vemos aqui, ó. Jonas apenas diz que teme ao Senhor, o Deus do céu, o que fez o mar e a terra. Agora eu vejo os pagãos demonstrando mais amor do que Jonas ao profeta, do profeta Deus. Eu vejo Jonas, os profetas demonstram mais amor do que Jonas, o profeta de Deus. Lá no capítulo 1, versículo 2 ao 3, Deus fala para Jonas, vai a Nínive. Jonas vai a Tarse. Entendeu? Jonas não demonstrou preocupação alguma com os marinheiros quando se refugiou no sono lá no porão. Olha só que interessante. Jonas, um desobediente, sabe que o desobediente, quando desobedece a Deus, ele sabe que Deus vem atrás com uma tempestade. Ele sabe que vai vir alguma coisa. Irmão, um desobediente não fica impune. Você desobedece ao Senhor, vai vir uma punição de Deus, porque Deus é fiel com a sua palavra. Agora Jonas entra num navio e coloca em risco a vida de toda a tripulação daquele navio. Jonas não se preocupa. Jonas desce lá no navio e vai dormir. Correto, irmã Priscila? Beleza. Agora nós vimos, irmã Daniela, a preocupação dos pagãos. Os pagãos, que era a tripulação do navio, começaram a rezar para os seus ídolos, para os seus deuses, começaram a se preocupar com quem estava no navio, inclusive Jonas. E Jonas nem aí para quem estava no navio, assim, queria nem saber. Vou sair da direção de Deus, vou colocar mais pessoas junto comigo, vou fazer a minha família sofrer, vou fazer meus irmãos sofrer, vou fazer a igreja sofrer, vou fazer, eu quero 10 também, vou dormir ainda. E os ímpios, muitas das vezes, se preocupam com a tua vida. Olha só o que diz ali, os marinheiros tentaram de todas as formas salvar Jonas, contudo, mais tarde, Jonas não demonstrou nenhum amor pelos ninivitas. Os marinheiros não queriam jogar Jonas no mar, pediram Jonas, mas tem certeza? Jonas, mas tem certeza? Tu não está se equivocando? Tu não está se precipitando? Será mesmo? Ó, vamos tirar sorte. Tiraram sorte, irmão, pede ali.
Dá uma lida ali, do 1 ao 9. Tiraram sorte para ver em quem ia cair a sorte. Esse negócio de sorte nunca foi bom. Quando a palavra sorte na Bíblia, sempre é para dividir ou para morrer. E ainda as pessoas dizem bem assim: tive sorte, pastor. Hoje eu tive sorte nada. Eu sou abençoado. Entendeu? Pastor, lá vai os tripulação te lançar sorte para ver quem era o culpado. Lançaram sorte. Tiraram lá, não sei como é que fizeram, se fizeram no palitinho, se fizeram Jonas, o hebreu. Eu falei para você que era ele. Eu falei. Tá, então vamos jogar você na água. Mas, olha só, Jonas, você vai me desculpar. Imagina o diálogo, né, irmão Rogério? Imagina o diálogo dos marinheiros com o cara que está sendo prestes a jogar na água. Comida de tubarão. Jonas, você vai desculpar, viu? Mas não é nossa intenção fazer isso. Né? Nós vamos te jogar porque você está pedindo. Né? Nós vamos te jogar porque você está pedindo. Mas nós não queremos te jogar. Tem certeza? Vamos tentar levar o barco mais um pouco. Não vai não. Nós vamos morrer tudo. Se nós não for, se você não me jogar na água, nós vamos morrer tudo aqui. Então tá bom então. Lá vai. Jogar. Jonas é objeto de amor dos pagãos, mas não demonstra amor por eles. Pastor, a ética dos pagãos ultrapassa a ética de Jonas. O que acontece nos dias de hoje? A ética dos pagãos muitas das vezes ultrapassa a nossa ética hoje. Na casa do Senhor, ao servir ao Senhor, ao dizer que é cristão, muitas das vezes eles são mais prudentes do que nós. Respeitam os Deus deles melhor do que nós respeitamos o nosso Deus vivo. Tem mais zelo com aquelas estátuas, tem mais zelo com aquela idolatria, do que nós que sabemos que tem um Deus vivo e vive em nosso coração. Acreditam mais, têm mais fé naquilo, fazem sacrifício, vão de joelho, sobem escada, viajam a pé, do que nós, que muitas das vezes moramos perto da igreja e fazemos as coisas relaxadamente. Os pagãos, eles têm mais responsabilidade, muitas das vezes, do que nós cristãos. Está aqui na história de Jonas. Os pagãos, eles tiveram mais fé do que Jonas. Claro que Jonas era um desobediente. Aqui nós não temos desobediente, amém? Aqui nós temos temente ao Senhor na íntegra, amém? Aqui nós temos pessoas caminhando para Nínive, para salvar Nínive, amém? Amém. Então se coloca de pé.